Estamos aqui no 28º episódio do My Housecast. A culpa da demora do novo episódio é do Jefferson e do Jorge. Isso Então, aí. reclama aí. Se vocês reclamarem, pode ficar tranquilo que na próxima eles não estarão. Então, pode reclamar. E hoje nós temos uma convidada aqui super especial, né, Jorge? Demais da conta. Uma pessoa que tem uma trajetória na MyBroker e ela realmente ela quis ir para um caminho muito diferente, muito corajoso. Eu acho que eu não teria essa coragem, mas eu Mas quero que também são você. oportunidades, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero que vocês recebam com uma calorosa salva de palmas Andressa Borges. Seja bem-vinda, Prazer. Andressa. Obrigada pela confiança para falar aqui desse produto que o mercado imobiliário ele oferece, né, que é a locação, que muitas das vezes é muito mal visto, tá? E que, se bem trabalhado, ele traz boas rentabilidades, tanto para o corretor quanto para o cliente, né, que investe em locação. Mas aí já falando disso, como eu sou um corretor que sempre fui de vendas, eu sempre olhava ali pro aluguel. Rapaz, esse negócio de aluguel. Desafiador. Não, e outra coisa, porque a gente. Uma coisa é você receber sobre o valor do imóvel, outra coisa é você receber sobre a administração. E aí eu fazia uma conta, né, como leigo, que até hoje sou nesse assunto. Mas não, mas isso aqui vai gerar dinheiro pro corretor que trabalha com aluguel. E a pergunta é, para a gente já começar, o corretor que trabalha com aluguel, ele consegue fazer um bom dinheiro, ter uma boa renda? Ele consegue. O desafio é diferente, né, da venda. Só que a captação ali do imóvel, que é o que faz, né, o corretor ele ganhar dinheiro, ele se torna um pouco mais tranquilo pelo fato de hoje tem poucos corretores que querem trabalhar com locação. Então, aquele que se especializa, ele dá certo. Tanto é que eu saí da venda, acho que no meu melhor momento. Eu acho que eu tinha 30 milhões de captação de venda. Eu tinha começado assim a engajar mesmo na profissão. E quando eu tive essa oportunidade, acho que na segunda semana eu estava com 10 mil, porque é rápido. Então, você capta o imóvel, não tem muita Não tem procura, processo de pouca financiamento. demanda, não. Apesar da burocracia que existe, né? Tem gente que fala que alugar imóvel é mais burocrático que comprar. Porque tem que estar com o nome limpo, tem que ter fiador, tem que gastar com vistoria. Só que é rápido, porque a pessoa que quer mudar tem poucas oportunidades ali e ela escolhe de forma mais rápida. E também é momentâneo, não vai morar. Então, a burocracia para você escolher um imóvel de locação. Então, para quem quer, dá certo. Eu lembro que na época eu ia fazer captação e eu ficava até 2 horas da manhã captando imóveis, que eu buscava, né, para no outro dia começar a falar com o cliente. E aí a família falava, André, você vai ficar doente? Como que você... Eu falei, não, eu entendi aonde eu vou ganhar dinheiro, e já que não, eu vou fazer o que não tem ninguém fazendo. E ali começou realmente a abrir as portas, tanto com a captação, aí veio, né, uma coordenação, criei minha equipe, surgiu a oportunidade da diretoria, realmente vendo que no mercado, porque o mercado imobiliário ele é grande, revenda, lançamento, tudo. E existe uma demanda que não é explorada. Eu falei, essa eu vou explorar. Mas eu sei um pouco da sua história, mas é até bom você comentar, porque eu sei que você começou numa agência, depois você foi para outra, Aham. né? E aí, acho que a última agência que você estava era no Alfamol. Alfa. E por que que você começou a pensar, nossa, isso aqui é uma oportunidade mesmo? Como que foi? Tudo começou foi com a doutora Éurea. Ela era diretora do aluguel e eu vendia os imóveis dela. Aí um dia Os tava imóveis dela, ela dela. vendia. Ou até os próprios clientes que chegavam na locação, não tinha para quem ela direcionar a venda, ela falava, não, eu tenho uma corretora de confiança. Aí ela me indicava, e aí quando surgiu essa oportunidade, falou, olha, para a gente virar a carteira do aluguel, precisa de alguém que saiba fazer captação. Aí eu acho que não lembro se foi a Morgana, o Leandro, eles falaram, quem vocês confiariam? Ela falou, eu só conheço a Andressa, que eu coloco os meus imóveis na mão dela. Aí eles falaram, vamos fazer uma proposta? Na época foi R$ 500 de fixo, de ajuda, né, de custo, me passando a responsabilidade da carteira, de ligar para os proprietários. Então foi assim, primeira semana eu falei, vamos fazer um café da manhã. Trouxe esse café da manhã. Lá, os clientes falavam, não sabia que a MyBroker Aluguel vendia. Não sabia que atrás do aluguel tinha a parte de vendas. E a gente viu até essa estrutura de vendas para a gente precisa de corretor aqui.
porque tem cliente na nossa carteira, que é algo que eu falo muito para o corretor. Tem corretor que recebe ali um lead de locação e não consegue converter e despacha. Deixa o cliente na carteira e não trabalha. Esse cliente ele vai comprar em algum momento de alguém. E vai comprar de quem teve relacionamento. Então, o aluguel traz esse relacionamento. Ali eu comecei a realmente fazer. E na época, eu até conversei com a Isa. Falei, Isa, eu vou fazer um teste, quero ficar ali alguns períodos fazendo captação. E ela falou, Andressa, vai, aluguel é muito ruim, então não vai dar certo e você vai voltar. Tá esperando até. E aí, em 15 dias, eu falei, Isa, sua cadeira ela é muito cara, eu preciso liberar ela para alguém, porque eu vou aproveitar essa oportunidade. E ali, realmente, eu fui fazendo vários clientes. Então, captação, que hoje realmente é algo que não é tão simples fazer uma captação. A gente tem uma média ali de 40 captações mês de um corretor. A minha meta batida foi 151 No imóveis que eu mês? fiz no mês. Nossa, muita Então, coisa, hein? assim, eu via realmente a oportunidade e falava, peraí, 5 por dia. vou fazer, e dava. Tinha dia que eu Ou gravava, eu 7 falava, por gente, dia, tô se indo ali for. para fazer sete fotos. Eu lembro que na época eu tinha um relacionamento, e aí pra gente sair eu já condicionava, eu falava, ó, domingo, você vai tirar aqui as 8 fotos que eu preciso fotografar, depois a gente sai para almoçar. E ele ia comigo. Até ele entendeu, né, que tinha como ganhar muito Andrés, dinheiro. mas aí é até bom a gente comentar disso. Como que é feita a captação do imóvel para aluguel? Só coloca o microfone um pouco mais Pode perto, ver. que você acha? E também acrescentando também, você pega imóveis que estão à venda ou parados há algum tempo e tenta fazer a oportunidade do aluguel, ou Ah, só mais você voltado? também disse que fez um evento para os clientes. Aí você fez um evento para os clientes do aluguel ou cliente que tinha imóveis para vender? Proprietários que tinham imóveis locados com a gente. Ah, vocês fizeram um evento Certo. para E ele para falar ali, da oportunidade de venda. isso, e ali entender, você tem outro imóvel, indica, e Entendi. até mesmo para resgatar, porque assim, quando a gente fala de aluguel, é conflito. Então, uma das partes vão sair ali talvez insatisfeito. É muito raro que eu termine uma locação e que os dois falem, ótimo, amei. Por Saudades. quê? Porque um não quer pagar, o outro quer pagar menos, o outro quer receber, e no final ainda olha e fala, "Ah, foi culpa da imobiliária." Então a gente precisa, periodicamente, estar resgatando esse cliente e deixando ele entender que é um processo que é desgastante. E ali a gente fez para isso, porque existia ali uma falta na época de um processo, tanto é que o aluguel ele começou a ser reestruturado em 2022, que foi inclusive quando que eu vim, eu já peguei esse processo começando a reestruturar, a gente tinha muita reclamação. É óbvio, né, que ainda se comutua algumas hoje também, mas assim, o que a gente convida é que o corretor vá lá para conhecer, porque 89% dos clientes que reclamam é realmente sem um fundamento, não é a imobiliária, é um processo, a gente só administra as partes. Então, a gente trabalha para essa melhoria, mas foi para resgatar esse cliente e ali entender. E ali de 10 clientes que tinha na mesa, um tinha acabado de comprar, o outro estava comprando para o filho, o outro queria investir. Algo que hoje algumas incorporadoras estão fazendo que é muito válido. Você tem um imóvel hoje de locação de 200 mil, e aí você tem um aluguel de 1.000. Dá entrada, pega um imóvel maior, a diferença desse aluguel, a princípio, um vai pagar a parcela, daqui 4 anos você tem um imóvel aí de 600, 700 mil, então você faz um upgrade. Então, assim, o aluguel, eu realmente falo que eu sou apaixonada e que eu vou apaixonando as pessoas que vão querendo conhecer esse processo, porque te traz muita oportunidade. Venda, ano passado foram 32 vendas que o proprietário falou: olha, eu quero vender. E o inquilino falou: então eu vou comprar. Então é venda que cai no colo. E o que que a gente trabalha, né, com a parceria com os nossos corretores? É que entrou para o aluguel, é dele, se surgir venda, é dele. A gente tem, porque o aluguel dá a demanda, tem muita oportunidade de venda, mas é o captador que trata essa venda. Como é que faz feito esse trabalho de captação? Hoje, Ah, basicamente como na venda, mas eu tenho um captador que ele busca pelos sites. Então, o OLX, eu falo que o OLX é o cliente mais criterioso, aquele que detesta imobiliário por algum, né, problema, Porque está procurando conta própria. por conta própria. Então, para ele estar ali pagando, né, para fazer o aluguel, porque ele já teve um desgaste. Só que a gente tenta entender qual é o desgaste e trazer a melhoria, né, no que a gente tem de diferencial. E a MyBroker hoje já tem um diferencial muito grande das outras imobiliárias de Goiânia e está crescendo, né? Então a gente trabalha todos os dias, troca de sistema, a gente vem agora com o aplicativo para o cliente, que é para entregar realmente diferente, né, do que as outras imobiliárias fazem, porque o trabalho da MyBroker com venda é muito bom. Então, para locação tem que
tá também no mesmo nível. Vocês buscam também questão de imóveis que estão à venda, tentando negociar a locação? Sim, é algo que a gente pede até para as agências olhar para dentro da carteira. Tem imóvel que se vende rápido, Uhum. mas tem imóvel aí que fica 1 ano, 2 anos. E o imóvel parado ele envelhece sozinho. Então, se você põe ali alguém para cuidar e chama, tá? Colocar o imóvel que estava para venda para locação e ele locar, automaticamente sai venda. Quer dizer que realmente a movimentação ali do trabalho sai o resultado de venda mais rápido. Ô, Andrés, e a gente tem visto algumas notícias que Goiânia tem crescido muito, tá, em relação à população, em relação ao mercado imobiliário no geral. E eu sei que no mercado de locação hoje existe um certo gargalo, né? Tem mais cliente para locar que imóvel para alugar, é verdade? Isso. E aí a gente tenta olhar sempre para o lado positivo, né? Hoje eu não consigo atender 80% da demanda que chega. De Então, esse clientes cliente ele querem está alugar. esperando. Aham. Então, para quem tem o imóvel, isso é muito bom. Porque hoje, se a gente trabalha ali numa rentabilidade dele de 0,5% a 1, tem imóveis que a gente ultrapassa isso. Porque se eu tenho uma região que tem alta busca, por exemplo, 2 quartos no Bueno, não tem para quem quer. Hoje, se você olhar no site de Goiânia inteira, vai ter o quê? 4 opções e amanhã não vai ter mais. Então, quando surge, eu consigo aumentar essa demanda. E já aconteceu várias vezes, do proprietário falar, meu imóvel eu vou alugar a 1.800. Falei, não, eu vou alugar a 3. E aluga. E assim, muito rápido. Às vezes a gente até pede, ó, me dá ali um período de uns 5 dias para mim fazer um teste acima do valor de rentabilidade dele e aluga, justamente pela alta demanda. Então, quem tem imóvel consegue ganhar além do mercado. E a gente consegue comparar até o Airbnb, que é algo que a gente está estudando, a gente precisa entrar nesse mercado, mas o aluguel convencional, ele consegue ficar páreo ali e dando mais segurança, porque é um inquilino no ano, não é vários inquilinos, né, no mês. E fora também a questão de não poder alocar a determinada vezes ao mês para pagar a conta, fechar a conta. Isso. São 2 cenários diferentes, mas assim, aonde que o convencional ele se destaca? Primeiro, na segurança, né, do período ali. É uma pessoa só, a gente tem vistorias, então a gente sabe que está sendo cuidado por uma pessoa, uma família. O tempo, porque Goiânia não é uma cidade hoteleira, de turismo, então não é sempre, não é os 30 dias que você vai estar com esse imóvel locado. E a segurança, hoje tem condomínios que já não libera mais pela falta de segurança, né, de locar, enfim, assalto, outras demandas que podem surgir ali na Bagunça. bagunça, sujar imóvel. Então, o aluguel convencional ele ainda se destaca justamente pela segurança e também a gente consegue equiparar ali o valor pela falta de outras oportunidades no mercado. E hoje, como que são os clientes? Fala assim, a maioria do perfil do cliente que tem imóvel lá para locação é gente que já tem um negócio desse ou é gente que tem um imóvel só, que comprou e mudou para um outro melhor e não vendeu? É, são imóveis mais individuais ou são mais coletivos? E aí tem gente que vai fazendo a bola de neve. Eu sei que assim, eu sei superficialmente, né, que a Eura mesmo, ela tem alguns imóveis, né, que ela Não, a nossa carteira ela é bem mesclada de imóveis ali familiares, que às vezes na oportunidade, né, eu tenho um imóvel e vou colocar para locação, mas os investidores também. A MyBroker ela é muito bem vista. Então, hoje, por exemplo, a dificuldade que a gente tem do cliente que nos procura de médio padrão é justamente por achar que a imobiliária ela só trabalha com o alto padrão. E não, a gente trabalha com o médio padrão também. Então, geralmente, quem nos procura é o investidor. Então, é imóveis ali para investimento mesmo, não é familiar. Vai ter uma certa demanda tipo, de um pessoal, chega assim, eu tenho que comprar focado para aluguel. Chega essa demanda para você, Chega, de investidor? sim. E chega muito cliente na dúvida. André, se eu quero alugar hoje um imóvel, o que que é melhor? E aí depende muito do perfil. Por exemplo, um imóvel comercial, que ele dá menos trabalho. Geralmente você vai alugar aí 3, 4, 5 anos. É para uma empresa, não tem muito dormitório, não tem família, então é um período menor que a pessoa está usando. Então, Geralmente tem benfeitorias também. as benfeitorias, é mais fácil de zelar pelo imóvel. Só que, dependendo do imóvel, te demora um tempo maior, perdão, um tempo maior para poder locar.
Já a procura do imóvel residencial é maior. Então, a probabilidade desse imóvel ali ficar sem locação, ele não tem. E aí existem as altas demandas, né? Eu vou comprar um imóvel de 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto. Hoje, sem dúvida, o imóvel que mais loca é o de 2 quartos. O 1 quarto ele é muito provisório, muito rápido ali, né? A passagem de alguém que quer morar com 1 quarto. E 3 já é para uma família, ali ele já está pensando realmente em comprar o imóvel. Então, o 2 quartos, por exemplo, para um investimento, hoje é a nossa Um maior casal procura. começou o relacionamento, casou agora, Isso. começou a família, Sair de casa, sai de ainda não sei casa. onde eu vou morar, eu não acredito que eu tenha condição ainda. Então, ele sempre migra para esses 2 quartos. Mas falar uma coisa, eu achei agora uma coisa que eu nunca tinha pensado. É, você falou que o de 2 quartos tem maior demanda. Eu acredito Uhum, que sim mesmo. Mas qual que é o perfil do imóvel que gera maior rentabilidade para o investidor? Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é uhum. o que é o mais fácil, que tem maior demanda. Mas qual que é o que tem maior rentabilidade? Ele é automaticamente o que tem a maior demanda ou não? Porque eu estou pensando aqui, eu comprei recentemente um de 3 suítes no Bueno, ali na T11, em frente ao Arena. Sim. Até pensando, tipo assim, se eu quisesse que minha filha estudasse ali e eu morasse na região, seria maravilhoso, né? Meu filho só atravessaria a rua e tal. Eu imagino, e aí lá tinha de 2 suítes e tinha de 3 suítes, tinha de 75, que é o Armory, né? Você Uhum. deve conhecer da Magem. E aí tinha o de 3 suítes pleno 118. E nesse prédio, especificamente, tem muito mais unidade de duas, de três, não, tem muito mais de dois do que de três. Então, nesse prédio especificamente, eu imagino que a demanda vai ser maior do que de três. Mas e para locação? Qual que é o perfil do imóvel que eu tenho a maior rentabilidade? Olha, o condomínio fechado te dá muita renda, porque não tem mesmo. São pouquíssimas unidades. É, o, Inclusive quando de você senador fala do Canedo? muito, Sério? muito, assim, hoje eu comprei um, né? Já pensando na locação. Falei, daqui 2, 3 anos eu não vou morar lá, eu vou locar e quem vai pagar minha parcela de 7, 8 mil reais vai ser o aluguel, Eu porque tenho dá. um locado, né? No Nápoles. Aham. Ah, Por- não, eu tenho uma casa. Tem, quanto Tem. que é, mais ou menos? Sim. Mas é um negócio meio de primo, né? De prima, aí ficou Que é pro meu sócio. Mais facilitado. 8 mil. Aí. Mas é uma casa muito boa, tinha que ser E se mais. você ver a parcela, você Mas eu vou com terminar certeza. aquela do Parma, provavelmente eu vou alugar. Porque não sei se vai vender tão fácil. Ou vai? Vai. Bom, você falou que estava vendendo igual água lá, e comigo lá ainda em cima da candeeira, igual água. Então tá bom. Agora, por exemplo, da renda. Depende muito da visão. Por exemplo, se você hoje compra o de 3 quartos e você for colocar ali mobília, você também vai ter outro gasto, que isso que você também tem que colocar na caneta. O de 2 quartos, você coloca menos, então você gasta menos. Então depende muito. Agora, sim, quanto maior o imóvel, maior vai ser a alocação dele. E existem períodos. Se ele está na planta, ele vai ser entregue agora, você vai ter ali um ápice no valor do aluguel. Por quê? Porque o condomínio ainda está baixo, ele é completo. E existe a hora de vender ele também. Porque ele vai ter um certo momento que ele começa a declinar o Da valor manutenção. da manutenção mais cara, então é hora de você vender e comprar outro para aluguel. Quanto tempo mais ou menos? Ó, um imóvel de 20 anos, ele já começa a declinar muito, tá? Até 10 a gente considera que ele ainda está novo, porque ele começa realmente com 10 anos a maior manutenção. Mas ainda não ficou tudo super caro e talvez não tenha saído ali do comum, que as áreas comuns, né? Piscina. Você vê que vai ficando muito desatualizado depois disso, que vai mudando muito o perfil do, do convívio, né? Do que todo mundo precisa. Mas com 20 anos aí a gente começa a ver por exemplo, setor sul. Setor sul a gente tem ótimos apartamentos, lindos, e não aluga, ou aluga por muito barato, porque o condomínio é 2, 3, 4 mil reais. Até aproveitar, eu tô procurando uma casa de torço para alugar, viu? Setor sul, eu acredito que a gente tem. Eu tô Tirando um precisando para My Broker de torço. É sério. Acabei de lembrar. comercialzão. Não É, precisa ser comercial, a né? gente, tá, eu acho que tem. Eu tenho uma corretora que mora Vamos lá, ver a isso gente daqui vai. a pouco, inclusive. Mas vamos lá. Você não respondeu ainda. Se você fosse comprar um imóvel, você Aham, comprou para. Você comprou foi no Fran? Fran.
Se você for comprar um aqui mais dentro da cidade, qual o tipo de imóvel que você compraria? Eu compraria um 2 quartos e eu compraria, por exemplo, na região ali do Parque Amazonas, Vila Rosa. Por quê? Hoje tem via de acesso muito rápida. Então, o valor que você Eu compra tô num assustado Bueno, com os aluguéis daqui. isso, Um é apartamento de dois exatamente quartos aqui isso. tá alugando por 3 mil Por quê? reais. Porque não tem no Bueno. E aí a pessoa vai para onde é mais perto. E aí aqui o que acontece? Você investiu um valor menor. O valor do que você pagou num 2 quartos aqui, é- dependendo do que você vai comprar no Bueno, é metade do valor. Então você investe em pagar menos e quando você for alugar, vamos lá, um Bueno hoje, 2 quartos com armário na cozinha, ele vai estar entre 2.700 a 3.500. Aqui você vai ter ali entre 2.500, 2.700, não vai chegar nos 3. Mas se você ainda colocar um pouquinho mais de mobília, você chega nos 3. E pagando a metade do que você vai pagar para comprar lá. Então, ao invés de talvez comprar um apartamento no setor Bueno, Você pode pensando comprar nessa Dois dois. aqui. visão, compra dois aqui nessa região. Tem uma. A Grace tem um aqui no Jardim Atlântico, perto do Parque Cascavel, um prédio de uns 12 anos, bem mobiliadinho e tal. Mas dela tá alugado com o condomínio incluso por 3.500. O condomínio em torno de R$ 500, Uhum. 600. Você vê. Não, a gente tem, eu não vou lembrar agora de nomes, mas assim, tem alguns apartamentos novinhos. Tem um aqui no Parque Amazonas que tá 3.300 para dos armários da cozinha. Colocaram bem moderno e vai alugar. E aí, aí é uma pergunta também, uma dúvida legal. Para alugar, quando a gente pensa em custo-benefício e rentabilidade, com certeza com armários a rentabilidade é maior Sim, e mais e fácil. mais fácil. Então, por exemplo, se for um alto padrão, eu tenho cenários, acho que é Cena Marista. Cena Marista. Eu tenho dois que tá 1 ano lá parado porque é um alto padrão e não tem nenhum armário. Então, pro perfil do alto padrão, 3 quartos, ele não tem armário para colocar na cozinha, nem disponibilidade para comprar. Então, enquanto não colocar, é totalmente difícil de locar. Um Cena com armário loca por uns 10 mil? Loca. Esse 100 dá 6.000, só que tá parado porque não tem. Então, se não tiver pelo menos essa disponibilidade, por que que a gente fala pro proprietário, não tenho dinheiro, ou não vou investir agora no armário? Então, pega esse primeiro ano, abate, que a gente consegue ali colocar em, em parcela ali, coloca um armário que seja na cozinha, na suíte principal, box, que aí você consegue alugar. Porque se não tiver esses itens, agora não, Andressa, eu vou para um médio padrão. Precisa? Tem necessidade? Talvez não, talvez só cozinha já ajuda. Mas o que você acrescentar, você vai acrescentando também no valor da locação. Agora, o que é importante é que se você compra um imóvel para locação, cuidado com o tipo de imóvel que você coloca. Tem gente que vai lá e coloca eh, imóveis super valorizados, e aí você não vai ter retorno disso. Porque aí, para quem está alugando, não me interessa se a mesa é de mármore ou se ela não. Muito difícil que ele vai querer pagar mais caro por uma mesa emprestada, por E exemplo. a chance de estragar, né, de ter um prejuízo é muito maior. Sim. E aí, óbvio, né? A gente está aqui justamente para essa intermediação, mas se não quiser pagar, é justiça, leva tempo. Aí, às vezes, você não quer correr esse risco, você dá o desconto, você fica no prejuízo. Qual que é o caso mais inusitado que aconteceu com um inquilino de um imóvel? Olha. Eu Assim, tô com um temos caso, eu tô com um muitas. caso, eu nem sou do aluguel, eu tô com um caso que é muito inusitado. Não é um lugar a véu, não. A gente Uai, precisou chamar uma viatura é lá. para aquele região de lá. Não, olha, a gente já de tudo. A gente já achou arma dentro do imóvel, bala, a gente teve que chamar a polícia para ir buscar, mas assim, o inquilino que achou. Agora sim, os inusitados realmente é porque já é mais casos policiais. Alugamos o imóvel, no segundo dia, o filho da inquilina foi lá e quebrou a portaria do imóvel. E aí o condomínio queria realmente responsabilizar a gente, e até pela segurança da equipe, né? Falei, olha, eu preciso que vocês abram a ocorrência aí, porque eu vou administrar, eu não vou abrir a ocorrência contra uma pessoa que a gente não conhece, que aí eu trago esse problema para mim. E aí a gente teve que, inclusive, mudar nossos contratos, deixando a responsabilidade até civil para o real locatário, porque era filho. A gente não sabe quem entra, quem sai. Então a gente precisou realmente passar as responsabilidades civis disso. Então, assim, já tive condomínio que bloqueou o cachorro, e aí a gente ficou do lado do cachorro, claro,
porque o cachorro era de médio porte, o cachorro super dócil, e o condomínio ele não pode. O proprietário ele pode bloquear a entrada. Se ele quiser alugar ou não para alguém que tem cachorro, sim. Mas Agora o condomínio não. O condomínio ele citou de forma errada, porque ele citou que não poderia as raças pitbull, ele citou as raças, não que seria cachorro de grande, médio ou pequeno pode porte. ser um cachorro enorme, mas sendo da Isso. raça. Só que quando eu vi o cachorro, ele não era de raça mesmo. Ele via que ele tinha carinha de pitbull, mas não era. E aí eu perguntei, falei, esse cachorro é de raça? Ela não. Eu falei, então ótimo. Já procurei o advogado, a gente vai fazer ali o exame certo, né? Que mostra se tem pedigree ou não. A gente vai provar que não tem pedigree, o cachorro entra. A gente falou, a gente vai ficar do lado do cachorro. Mas assim, são situações mais. Gente, que engraçado, meu Deus do céu. Mas nem o condomínio pode proibir o cachorro? Ele não pode Mesmo proibir a que tenha, entrada. Por mesmo exemplo, olha, eu tenho convenção? Não, ele pode proibir que ele circule, então eu não posso entrar no elevador principal. Ele pode, inclusive, falar: olha, se você vai descer com seu cachorro, ele tem que estar com focinheira, tem que estar dentro da caixinha, isso ele pode. Agora, falar que não pode adentrar o animal, ele não Ah, pode. Tem umas entendi. normas de conduta, vamos dizer Aham. assim. Ele não pode usar ali para fazer, né, necessidade do cachorro dentro, nem na porta. Ele pode. Mas aí o cachorro morar, entrar e sair, sim. Inclusive, até a questão do latido, ele não pode proibir que cachorros latam. Então, mas ele realmente pode ali, se tem a falta de ordem e sossego, né, às vezes o cachorro late muito e tudo, aí é diferente. Mas ele não pode escutar um latido e pedir para que o cachorro seja retirado. Legal, não sabia disso. É, o que que imóvel rende mais? Comercial ou residencial? O residencial. A gente tem ali, por exemplo, gamas de galpão, que você vai investir menos. Ali, se a gente partir para a parte do galpão, são bem rentáveis. Que a gente vai falar de 10, 15 mil, Gasta pouco de né? estrutura. E pouco de estrutura. Agora, por exemplo, salas comerciais, entre salas, né? E apartamentos, o apartamento ele te traz mais renda. E menos rotatividade ali. Então, o imóvel ele fica menos tempo parado. Hoje, nosso imóvel, a nossa carteira de imóveis para residência, ela gira muito rápido. O de comércio ele tem um tempo maior para girar. Mas tem toda a análise de estudo, se cabe aquele empreendimento, o tipo de comércio, ver se fica viável Isso, também. assim, por exemplo, galpão. Galpão é uma ótima oportunidade de locação, né? Você vai investir pouco, dependendo nada, dependendo se você consegue alugar o lote, a pessoa constrói, só que precisa casar muito, região, com o comércio, com o tamanho, com a tipologia do que o cliente precisa. Então, é um pouco mais diferente, né? Porque ele está ali construindo uma indústria do que às vezes morando, vou morar só um ano. Então, eu vou morar aqui, o quintal está pequeno, mas está tudo certo, vai me servir por um ano. A empresa não, a empresa geralmente você já tem que ir pensando num futuro maior. Ontem eu estava num evento da Vitacom e aí eles têm a House, né? Que faz a parte de Aham. gestão, locação, decoração e etc. E um cliente fez uma pergunta que eu achei assim, muito sagaz. Ele falou assim: por que que não tem uma house para imóveis comerciais? Aí até o corretor falou assim: não, porque imóvel comercial não tem a mesma rotatividade. Eu falei assim, cara, ok. Sim. Mas existe muita demanda por um imóvel comercial que você poderia ter uma empresa que faz uma gestão disso, que seja de limpeza, que seja de manutenção, que seja de decoração, de mobília, de climatização, de manutenção. Eu falei assim, tá aí, ó, um negócio que eu não sei, nunca vi. Uma empresa que faz gestão de imóveis comerciais. Isso. Não tem, assim, a gente tem alguns projetos, por exemplo, o que que tem que requer, né, um pouco mais de atenção para os grandes empresários. Então, hoje, por exemplo, a gente já está preparando uma equipe para atender o grande empresário. O que que é isso? Se eu vou atender um cliente que precisa abrir um McDonald's, eu preciso entender que eu estou sentando com um empresário, que eu preciso estudar terreno, viabilizar, às vezes, uma venda para ele, porque ele vai começar a alugar, mas depois ele quer comprar. Então, não é qualquer tipo de atendimento. Então, esse, por exemplo, a gente já tem em desenvolvimento, de realmente conseguir tratar ali o empresário que precisa investir para academia, supermercado, aí eu preciso ajudar ele a procurar esses imóveis, porque hoje a gente tem, só que, por exemplo, já teve situações eu mesmo sair para atender. A gente tem um galpão em Senador Canedo que é 180 mil.
eu saio para atender, eu que atendo esse cliente, porque eu realmente vou precisar falar de uso de solo, sabe? Então, tem prefeitura, tem outros órgãos que a gente vai precisar se envolver também junto com a locação. E locações assim são um pouco mais criteriosas. Eu tenho até uma demanda que essa semana a gente bloqueou enquanto o proprietário ele não decide se ele vai vender esse imóvel ou não. É uma academia que está vindo de fora, ele precisa ali de no mínimo 10 anos de locação, e que se eu não tiver o cuidado de amarrar esse contrato da forma que é justa, daqui 2 anos o proprietário ele pode pegar essa valorização, querer vender, e aí eu tenho uma empresa que está sendo prejudicada. Então, nem tudo, quando a gente olha para aluguel, a gente não pode olhar só a remuneração. A gente recebe várias oportunidades. Ah, vamos comprar carteira. Não é só sobre o dinheiro. Se eu não tiver cuidado ali de realmente, se eu estou falando com a empresa, a gente ter esse cuidado de resolver um problema, ou cuidado mesmo de humano, em não empurrar qualquer tipo de imóvel, porque ali só vai voltar um problema. E aí volta problema, ação judicial, prejudica a marca. Então, realmente, tem que ter muito cuidado, principalmente para tratar com esses grandes empresários. Lá na Mybroker Aluguel tem um departamento desses reparos que tem que ser feito no imóvel para poder fazer Tem. logo depois a locação e tal. Tem, e tem um que agora já está finalizando, que não é só os reparos. A gente também vai oferecer serviço, porque o aluguel, ele, a administração é uma das partes que ele pode te gerar renda. Uma, existem várias. A gente foi até num curso em Brasília, e a gente ticando ali, eu falei, olha, eu achei mais de 30 oportunidades de ganhar dentro do aluguel. E aí o rapaz falou assim, tá, você tá no caminho, mas ainda tá faltando mais umas 50. Porque tem muito. Então, Conta para nós aí. então, por exemplo, manutenção. Hoje, se eu tenho para entregar manutenção, desde faxina, obra, mudança, ar-condicionado, a gente monta e também está finalizado. Estou falando, né? Até chegar lá a gente já lançou. É, um clube de benefícios somente para o nosso cliente. Então, hoje, por exemplo, a internet. A gente tem uma internet que vai oferecer para o nosso cliente a metade do preço. Então, é buscar Sim. essas parcerias. E automaticamente a imobiliária ganha também com as parcerias. Mas a gente oferecer para o cliente o que no mercado não tem. Vistoria, Vistorias. A vistoria hoje, a seguro. gente, a gente tende a ser terceirizada para não ter esse trabalho manual. Porque hoje algumas imobiliárias, até grandes imobiliárias, trabalham ali com um corretor que faz a vistoria, que faz um caixa, né, em cima dessa vistoria. Só que para a gente, aonde que é mais inteligente? Hoje a gente tem uma rede que trabalha no Brasil todo. Então, qualquer MyBroker que abra, eu consigo atender em qualquer cidade, porque eles vão disponibilizar uma pessoa para lá. E se tiver qualquer erro na vistoria, eles pagam. Então, a gente já teve, por exemplo, um erro de uma porta de R$ 5.000, que eles não tiraram foto e estava lá com a avaria. Na justiça falou, olha, a imobiliária paga, né? Porque nós que oferecemos o laudo. E aí a gente falou, olha, quem vai pagar, porque a gente tem esse contrato, é a rede que faz a vistoria. Então, eles foram lá e arcaram. E outras situações também, que eles mesmos identificaram, ó, aqui teve um erro e a gente vai arcar. Então, essa terceirização, ela dá segurança, porque o laudo de vistorias é o mais sério que a gente tem para fazer. Porque é ele que me mostra como está o imóvel agora e como que eu vou entregar ele. E qual que é a parte que você, como sócio, como diretor, acha mais difícil nesse trabalho do aluguel? O acerto final. O O acerto acerto final. final, ele é o desafio, ele é o final do casamento. É onde as partes ali, por que que é mais desafiador? Porque quem está saindo do imóvel, e muitas das vezes cuidou desse imóvel, né? Cuidou bem, mas teve ali um estrago, e que seja um arranhão na porta de uma geladeira, você precisa pagar uma porta nova. Então, assim, quando você sai, você tem essas surpresas. E ali, o cliente, por que que é desafiador? Porque o cliente que quer sair, ele tende a querer pagar, né, não menos, mas o mais barato. Por si só, você não vai falar, eu vou pegar a melhor tinta, eu vou colocar aqui a melhor lâmpada. Não, estou saindo, vou colocar o intermediário. E já o proprietário quer receber o melhor, porque ele colocou, muitas das vezes, o melhor. Então, é a hora que choca os interesses. E aí a gente tem que balancear, e a gente trata uma lei que ela é interpretável. O juiz ele pode olhar e falar, sim, você tem o direito de receber ou não. Então a gente vai muito pela percepção. E são percepções de fotos, né?
Então eu pego uma foto anterior, uma nova, preciso equiparar o que que realmente eu estou vendo e o juiz pode olhar e interpretar diferente. O vizinho lá de casa lá tinha uma palmeira na casa e a palmeira morreu. Aí teve que comprar outra. Tem que fazer uma coisa nesse preço. Gente do Isso, e aí ele céu. pode falar, olha, mas eu não queria, mas estava lá Eu e tinha você um alugou. sentimento por essa palmeira. Eu queria a minha palmeira. Melhor que querer o Palmeiras. Brincadeira. É, quando eu lembro, eu loquei um imóvel certa vez para minha mãe, e aí eu paguei o calção e depois de um tempo, quando ela saiu, eu recebi isso, né? Esse dinheiro que é pago, curiosidade, ele fica numa conta para aquela finalidade ali? Sim, né? Na verdade, hoje a gente não trabalha mais o calção, que é justamente para ele não estar na conta da empresa e ali, né, por eventualidade, você entende que é um lucro. Não, a gente faz o título de capitalização. Título de capitalização é de duas formas, né? A gente tem duas empresas que fazem. Porto Seguro, que ele fica realmente na seguradora, fica em posse. Se tiver qualquer avaria, deixou de pagar o aluguel, eu preciso acionar para que eu tenha esse valor para pagar ao proprietário. E hoje a gente tem a Loft também, que criou uma outra oportunidade, que é o Seguro Invest. Esse, o cliente, ele tem renda, diferente do título de capitalização, que ele não ganha daqui a algum tempo. Esse vai para Tesouro e ali tem, né, mensalmente o que está dando de lucro para ele. Então, para investidores hoje, quando eles olham ali, tem alguns que falam, não, eu vou investir. Porque outros falam, eu não vou deixar meu dinheiro parado. Então, não fica imposto no imobiliário. Você falou ali da questão do acerto, aí eu fico imaginando, de quantos que dá problema? De quantos acertos, tipo assim, quantos que dá algum tipo de problema? 30%. 30%? Só que a nossa grande questão não é nem o que dá problema, que é o que você consegue ali, né, pelo feedback, consertar. É o cliente que talvez ele saia insatisfeito, mas ele não fala, então a gente perde um cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem meta de retenção de imóvel. Eu tenho ali 10 acertos finais na semana. Quanto desse imóvel que saiu? Ah, Andressa, saíram 3. Saiu por quê? Não, porque eu vou morar. É nesse que eu vou, primeiro. Porque provavelmente é o que está insatisfeito com alguma coisa, Tá mas ele mentindo. não quer problema. Ele só quer finalizar. Então é ele que talvez a gente consiga até realmente reverter a tempo, né? Porque realmente a gente só está ali administrando. Mas é 30%, média, do que realmente dá muito problema. Agora, a inadimplência, nossa, é muito baixa. Hoje a gente tem, Sério? Nossa, pra mim era a hoje, coisa mais alta. não, hoje a gente tem uma inadimplência baixa. Baixa quanto? Por valor, assim, vai ficar um pouquinho Não, mais. quantos por cento? Mais ou menos. Hoje, menos de 2. Nossa, Baixo muito demais. baixa. Quando a Tá gente. menor do que minha aqui. Muito menor E do a que. carteira hoje Quando eu tem quantos, entrei, mais ou menos, de aluguel? 500. 500. Nossa, Nossa, mas é muito baixa. Muito muito baixo. pouco. Tem semanas que a gente não tem nem cliente que deixou de pagar. Mas como que a gente foi convertendo isso? Quando eu entrei, ainda tinha um período maior. Hoje, a gente não trabalha como algumas imobiliárias também trabalham, pela multa. Identifica que o cliente está pagando ali todo o vencimento com 7 dias. Para a imobiliária é ótimo, porque ela ganha, né, em cima ali da multa, o proprietário também ganha. Só que a gente vai em cima do diagnóstico. Por que que ele está pagando todo do dia 7? Então, será que não é mais viável que eu Mude a mude data. a data, nem que ele pague aquela diferença, mas deixe pagar? Mas, Andressa, mas você está abrindo mão de um caixa e também de um problema. Porque se ele está gerando ali a inadimplência, uma hora ele não consegue mais pagar, e aí eu preciso acionar o jurídico e o barato saiu caro. Então, Então, hoje a gente tenta converter esse cliente. então gera reciprocidade também, né? Aí conseguiu alternar para você, então vou esforçar para. E se hoje a gente trabalha com 3 níveis de cobrança, que é primeiro o mais passivo, depois eu acolho meu cliente, eu preciso entender realmente por que está devendo, e aí sim vai para o jurídico. Aí vai para o jurídico já de forma mais enérgica, porque aí a gente já precisa realmente definir esse pagamento. História do burro do Ronaldo. História do quê? Do burro do Ronaldo. Ah, é. Gente, eu tô chocado com essa inadimplência. Acho. Chocado. E eu falo, a gente ainda quer trabalhar no zero, mas também vai muito pela análise de crédito que a gente faz. Toda análise de crédito é a única coisa que eu centralizo em mim. As meninas fazem, mas seja de Goiânia, seja de fora, porque a gente ainda administra algumas,
todas eu passo, né, o último ok. Porque a gente vai muito assim, não é só tá com o nome limpo, mas tem algum criminal? Às vezes o criminal já prevê algo que vai estar lá na frente. Andressa, não, ele tem muita renda, só que ele está procurando um imóvel muito barato. É para ele mesmo? Para qual fim? Então, muitas das vezes poderia não ser para ele. Enfim, dá para saber ali pela análise do que ele faz, com o que ele ganha. Não é só estar com o nome limpo ou sujo. E em relação a isso aí, maior parte é reprovada ou a maior parte é aprovada dos cadastros e tem esse dado aí de mais ou menos quantos por cento que é reprovado? Hoje em dia, a gente não tem uma demanda muito grande de reprovação. Só que a imobiliária, ela é responsável, né, ali também por essa aprovação. Só que a gente não está realmente num trabalho para dificultar, porque a gente entende, em algum momento da vida você pode passar por uma dificuldade, não quer dizer que você é um mau pagador. Então, entendendo o perfil do cliente, se ali ele tem alguma situação pontual, a gente apresenta isso para o proprietário. Porque se o proprietário está de acordo, automaticamente a gente divide essa responsabilidade. Então, se ele está de acordo, é um perfil, né, mediano, a gente consegue uma aprovação. Eu ia até perguntar isso. Essa exigência, existe o padrão, provavelmente, mas o proprietário, ele pode falar assim, não, para mim não tem problema, não precisa de ter fiador, não precisa de ter calção, Aham. Ele pode e cabe muito e ele assume a responsabilidade. ele assume. Aí cabe muito da gente realmente avaliar. Se ele aceita ali sem fiador e o cliente é um cliente bom, você vê que tem renda, já trabalha ali há anos em algum tipo de emprego, não está tão rotativo, não vejo problema da gente aceitar, né, a administração. Aonde a gente não aceitaria? Porque também eu vou aceitar, às vezes, só um problema para daqui 30 dias eu já estar tendo que resolver. Se ele não tem ali carteira assinada, tá autônomo, a renda é instável, aí às vezes tem algum processo, né, contra a imobiliária, já deixou de pagar a imobiliária, juntamente com ali a falta do fiador ou da garantia, aí a gente prefere negar do que trazer realmente um problema. A gente fala até do perfil do imóvel. Hoje a gente trabalha desde kitnet até o mais alto padrão. A gente só tem as restrições de alguns tipos de acabamento. Por exemplo, um imóvel que não tenha teto, né? Ali ele já está, não, a gente não pega. Por quê? Porque vai chover e vai dar atrito. Então, dependendo do acabamento, a gente infelizmente tem que ter esse olhar mais crítico para trazer. Tem um imóvel que eu fiquei sabendo que ele está sendo vendido, inclusive, aqui pertinho. Depois eu cito nos bastidores aqui. Eu nem sabia que existia locação desse preço, assim, não para comércio, né? Às vezes, se fosse uma indústria e tal, mas para o comércio, 500 e poucos mil reais Para locação, para locação, supermercado. já traz. E aí o pessoal tá comprando, é de um fundo, Uhum. e aí tem um grupo de investidores, um deles é colega meu. Até lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, de um evento que vai ter essa semana. Me lembro quando terminar aqui de eu falar com vocês. Eu falei assim, cara, assim, se assusta, 500 e poucos mil reais o aluguel, mas imóvel 90 milhões, então tô dando aí mais ou menos meio por cento, né? E qual que foi o imóvel mais caro que você ouviu falar de locação? 180 mil. 180 mil. Galpão. Não, pô. Agora a gente locou de 90 mil. Esse Já está locou? disponível, de 90 mil. Já locou? Já locou. Pra que é? Galpão também, Senador Canedo. Ô, Só Canadá. Canadá. Só Canedo, Canedo tem muito. E a empresa locou pra quê? Ah, É, reciclagem, se não me engano. meu Deus. Aí. Reciclagem, é isso mesmo. Reciclagem estava vindo de fora Inclusive, e o que que precisa fazer, Jorge? É fazer, fazer essas captações. galpão. É assim, não é algo que vai sair, né, Da todos noite pro os dia. meses, da noite para o Óbvio. dia, mas uma hora vai ser locado. Se tem ali, vai ter demanda. Igual esse que está disponível em Senador Canedo, são docas.
e já tem alugado lá, se não me engano, são umas 7. Só tem essa agora disponível. Então, assim, alguém alocou as 7, não foi eu. Então, esse outro a gente vai alocar. Tem demanda. Andrés, e aí, eu até tinha comentado com você aquele dia sobre, eu tô vendo aí em alguns prédios comerciais, locação por período, né? Locação por período. Vocês já estão pensando em alguma coisa para essa Sim. finalidade? A gente está passando, né, por uma reestrutura de sistema. Hoje a gente está passando primeiro comercial, vai mais ou menos para essa implantação uns 2, 3 meses, mas esse ano ainda a gente precisa, já está estruturado tanto a parte do temporada quanto a diária, de horas. A busca é menor, tá? Porém, é de se escalar. Eu comprei uma sala comercial e pensando nisso, inclusive, lá da Pininfarina, na Aham. 76 e tal. E eu não, e eu não tenho, né, nada de locação. Mas até minha esposa já locou. E assim, pelo menos matemática é absurda a rentabilidade. Tem uma empresa dentro do Flamboyant, que hoje trabalha assim, te passo depois para vocês estudarem, mas é a terceira unidade que eles já abrem, dentro do shopping, que inclusive também tem ali uma demanda, né, de público que já está passando ali, e é difícil você ter imóveis, salas ali disponíveis. Você tem que alugar ela dias antes, porque realmente esgota. Então, procura vai ter. Não, eu fiquei impressionado. Falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Se realmente Aluguel, tá funcionar vendo? desse jeito, já estou Essa é a precisando conta fechada. aposentar. E aí, Nossa, tô aonde, por exemplo, cansado. vai ser diferente da temporada? A manutenção, porque é só limpeza. É. Ali não vai ter móveis para estragar, enfim, alguém que possa tirar ordens do sossego, multa. Então, é algo que com certeza vai ser mais fácil ali de administrar. Maravilha! Aula, hein? Que aula, tanto de coisa que eu não sabia aqui, Tantas possibilidades que tem. tanto de possibilidades que E tem. tem mais. E nós precisamos, inclusive, implantar lá em Senador Canedo, né? Sim, a demanda ali de condomínio fechado é E, importantíssima. e eu acho que não tem imobiliária lá focada nisso. Não, Sim, realmente. Com é certeza tem igual em alguma que. Aparecida, né? É, Não tem alguma tem. que faz ou outro, mas assim, imobiliária focada Focado, não. nisso. E a hora que você entregar ali para o cliente o que não tem, acabou, não vai ter nem a concorrência, porque a hora que tentar entrar na demanda, vocês já tomaram ali a região. Andressa, e você não é tão nova como parece, né? Sou É, não. você tem um rostinho de 22, Tentando recuperar os 23, 18 anos, investindo muito nisso, estou inclusive, investindo. né? Vira e mexe, eu falo, olha, Andressa, e aí? Você De tá aí de novo, novo? O que que é isso? só mais duas esse ano. Mas que você tá pensando, que você pensa e vê para My Broker Aluguel aí para o próximo ciclo daqui a 5 anos? Como é que vai estar My Broker Aluguel e onde que a Andressa estará? Lá em Orlando, né? Que a gente vai administrar Orlando, Hum, mas vai estar passeando só, né? só passeando. Ah, Bom, quais são os planos, tá? Hoje a gente acredita muito, né, que a marca vai se expandir. Até então a gente não tinha esse preparo. A gente tentou administrar algumas agências de fora, mas a distância requer muito mais tecnologia, que é o que a gente está se preparando. Então, hoje a gente já tem essa abordagem, né, das agências que entende essa necessidade, né, de trazer ali o aluguel. Então, a gente hoje está resgatando essas agências e realmente tá pronto para entregar o que a marca precisa, administrar essas agências, as franquias que estão chegando, e ser a maior administradora de imóveis do país, assim como a uau, Broker é. Já tem uau. portas abertas, né? Só falta. Rapaz, daqui 5 anos, cara, eu acredito que a My Broker vai ter mais de 1.000 unidades. Eu acredito Também. verdadeiramente. Igual o Drogasil. Você vai É, virar uma broker esse lá. ano a gente deve terminar com mais de 100 operações, com certeza. Né? Inclusive, hoje na inauguração de João Pessoa, acho que vai ser a. Eu não lembro se é 70 ou 80, mas eu acho que são 75, Então já tá 76. Eu acho nessa que a faixa. última vez que eu perguntei, porque a gente tem que perguntar todo dia, né? Pra É. É, atualização. Acho que era 77. Então é, já deve ser então, ele terminando desse mês vai estar em 80, vai passar de 100 esse ano. E,
E como é que vai estar a Andressa? Vai estar aqui em Goiânia? Vai estar em Alphaville, São Paulo? Vai estar andando? Qual time que vai ser o tamanho do My Broker Aluguel? Já parou pra pensar nisso? Time que vai ter da My Sim, Broker Aluguel? eu sou menina criada com vó, né? Então, eu sou um pouquinho mais pé no chão em questão de mudança. É algo que eu venho estruturando com a MyBroker, né? Esse crescimento, a gente tem que estar preparado para isso. Como pessoa, provavelmente eu vou ser a mesma evoluída, tá? Eu não acredito que eu vou ser aquelas pessoas que daqui 5 anos você fala, nossa, eu não reconheço mais a Andressa. Tem algo na minha história que eu sempre trago, né? Que foi a minha criação. Mas assim, com toda certeza, hoje meu trabalho ele é pela equipe que escolheu estar comigo. Então, eu tenho certeza que eu vou estar administrando ali vários empresários. Eu não vou ter uma MyBroker Aluguel, a gente vai ter outras unidades. Eu já olho e instituo os meus colaboradores como sócios. E é algo que, inclusive, é algo que me chama muita atenção em você, sabe? A sua sede de crescer e as pessoas que você carrega com você. Não faz sentido se não for assim. Então, às vezes a gente tem até que tentar desvincular um pouquinho do amor, né? Porque são empresas, às vezes, não têm coração, mas o intuito realmente é crescer e trazer aqueles com a gente. Hoje, inclusive, eu estava reunido com um diretor que, que é do grupo e eu falando, né? Que, assim, falando sobre as possibilidades que a gente está tendo e que, sinceramente, eu tenho segurado, de certa forma, um pouco do crescimento por causa da qualificação das pessoas que eu preciso ter que ainda não tenho. Das pessoas qualificadas que eu ainda não tenho para algumas coisas. E que eu acredito que nem eu ainda estou capacitado também para isso. E eu falei para eles, falei assim, ó, vocês sabem que eu valorizo demais a prata da casa. Mas isso vai acontecer. Né? O Jorge, por exemplo, está passando por um desafio lá em Senador Canedo, que como eu sou um pai, eu sou já o cara mais da razão, né? E eu imagino que ele está passando por um desafio muito maior do que ele imaginava. E, sinceramente, eu não quero nem saber, sabe? Deixa, você vai ver tanto para Eu evoluir. quero deixar arder, eu quero é que sofre mesmo. Eu quero... Hoje o João Pedro estava comigo, eu dei uma volta com ele, dando uns conselhos, né, meu irmão? Seu irmão. E ele é 13 anos mais novo que eu, né? Então, ele tem 19 anos e tem um ano e meio de profissão, mais ou menos. E eu falo pra ele, assim, cara, sua vida tá muito sossegada, seu problema é esse. Tipo assim, você mora com meu pai, você não tem uma mulher. Não, eu tenho namorada, não, mas essa namorada sua é a banana, pra começar. E depois que, Amor. depois que, cara, você não tem um boleto pra pagar, você já ganha, seu vida tá muito sossegado. Só que eu vou te contar uma coisa, isso aí não gera crescimento, velho. Isso não gera crescimento. Porque assim, de vez em quando ele me respeita muito. Mas sabe por que que eu sou essa pessoa que eu sou, assim, que não é que eu sou muita coisa, pouca coisa, mas por que que eu sou assim? Cara, é porque eu me ferro demais a conta. Todo dia eu tô procurando problema. Eu não aceito um dia sem problema. Quando eu passo assim, meia hora tranquilo, eu faço assim, peraí, deixa eu arrumar alguma coisa aqui pra fazer, porque e eu não tô brincando. Eu procuro problema. E por que que hoje eu sou uma pessoa, e modéstia à parte, eu sou realmente uma pessoa habilidosa para lidar com problema. Muito habilidoso para lidar com problema. Por causa do repertório que tem. E, e aí, por exemplo, o Jorge levou umas pessoas para lá e essas pessoas já teve um que já regou, já voltou e tal. E isso vai acontecer. E tá tudo Quando você certo. achar que a equipe está pronta, você vai ter que refazer. É desse jeito e tal. E eu acho que ele vai aguentar, mas assim, eu fico pensando que, por exemplo, aí é a percepção que você tem que ter. Se o Jorge arregar, não tem problema, vai acontecer do mesmo jeito. Porque eu não vou Sim. arregar. E sabe Você o que eu acho entende? Eu não importante? vou arregar. Que Só pra finalizar esse negócio. E eu só que eu valorizo demais o cara que tá comigo. Eu valorizo demais o cara que tá comigo, a lealdade. Eu sou muito. Mas eu falei pros meninos, falei assim, ó, vai acontecer. Se vocês de não uma forma ou de acelerarem, outra vai acontecer. vai acontecer sem vocês. Porque eu tô segurando, mas já tá passando da naturalidade, da saúde do negócio. Eu preciso acelerar isso aqui. Eu preciso acelerar. Mas
para finalizar essa parte sobre você falou assim, daqui 5 anos, provavelmente eu não vou ser uma pessoa que quem vai me ver vai falar que não vai me reconhecer. Mas eu tô sendo muito sincero com você. Vai sim. Eu te conheço há 3 anos Já não é aproximadamente. mais assim. É irreconhecível. É irreconhecível. A mulher que você é hoje, né? E você sabe de um pouco do que eu tô falando, graças a Deus, e vai evoluir muito mais. E o quanto que, assim, a sua cultura, o seu nível social, o seu nível financeiro, intelectual, os gostos, né? A gente Aham. começa a gostar de coisas que a gente imaginava que a gente ia gostar, coisas que a gente gostava muito já começa a parar de fazer sentido, né? Então é isso que eu vou te falar. Você pode ter certeza que você vai ser reconhecido. Se for para melhor, Melhor. e vai ser. E o que eu acho que é muito importante no que você faz é a base que você dá para a tua equipe. Porque pronto, como você falou, não vai estar pronto. É lá na hora da pega mesmo, é que você vai aprender, vai ser na dor, mas a base ela vem. E É, a base você já está preparando. Então, assim, não tem como dar errado. é. Não, eu não, para mim, minha cabeça, eu não existe possibilidade de dar errado. E não é papo de coach, né? Até porque eu não sou coach, infelizmente, eu não consegui estudar tanto assim. Não, e se der errado, recalcula Mas, para dar certo. é, mas na minha cabeça não existe mesmo. Porque até o que parece dar errado dá certo. Entendeu? Não, mas não deu errado. Você tá enganado. Eu já falei isso com o João Pedro. Mas você já fez negócio que tomou prejuízo? Eu falei assim, nunca fiz nenhum negócio que tomou prejuízo. Sério? Sim. Já teve uns negócios que eu perdi dinheiro. Eu falei assim, então você tomou prejuízo? Não, não. Eu perdi dinheiro, mas o ganho que eu tive com o aprendizado, com a experiência, eu paguei pela competência e habilidade que eu desenvolvi. Então, assim, eu tive um prejuízo apenas financeiro. Mas quando eu coloco na balança, o pêndulo do que eu ganhei foi muito maior. Então, foi só dinheiro. Mas na hora da perda a gente olha pro lado negativo, né? É. Mas, por exemplo, se várias coisas na minha vida não tivessem dado errado, eu ainda seria analista financeiro, trabalharia de 8 a 18, teria um ótimo salário, porque eu sempre tive um bom salário, mas eu não teria a visão de vida que eu tenho hoje. Que, assim, o dinheiro a gente constrói, mas a, a minha história, a minha vida, ela hoje é movida por pessoas. Eu nunca imaginei que eu amaria cuidar da vida de pessoas, sabe? Desenvolver as É, pessoas que estão comigo. eu vejo que o seu time é muito engajado, né? Muito. Que vocês são muito unidos. O Geraldo Rufino, ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz que é o seguinte: o dinheiro é a única coisa que, quando você perde, ele não te dá nenhuma cicatriz, não te deixa nenhuma cicatriz. Logo você repassa isso aí, tá tudo certo. Então, é isso. E aí, Jorge, mensagem final? Bora? Na hora? Será que ela tem essa resposta? Será, meu Deus? Será? Será? Andressa, daqui 5 anos, hein? Daqui 5 anos. Tantos planos que ela tá falando, Orlando, vários Brasil. Mas, Eu não tenho plano daqui 5 anos. Você não, acredita? agora, Tem gente que fala tá assim, escrito no. tem gente que fala pra mim, cara, porque assim, eu sou o cara do longo prazo. Pra mim não existe curto prazo. Só que as coisas estão mudando de uma forma tão rápida que assim, na própria MyBroker, né? Nem vou falar de outras coisas, mas quando eu entrei na MyBroker 3 anos atrás, há 3 anos, na verdade há 3 anos, exatamente, dia 20 de agosto de 2022 ainda, eu estava lá no lugar onde era Aparecida Imóveis, éramos uns 15 corretores aproximadamente, vendíamos, sei lá, 2 milhões por mês. 1 milhão é dele? 1 milhão era eu que vendia, 1 milhão e 800 era eu que vendia. Alguém vendia mais 200 mil, era tipo isso. Daqui 5 anos, como é que você vai estar? Eu falaram assim, eu imagino que eu vou estar com umas 3 operações, mais broker, uns 50 corretores. Então, não dá para você planejar 5 anos. Sinceramente, hoje eu acho que é perder muito tempo com algo que provavelmente não vai acontecer, porque vai acontecer antes, para mim. Vamos lá, Andressa. Sim. Qual será a sua frase na capa da Forbes? Uau! Essa profunda. Essa. Essa é para acabar com os piques de Goiás. Você tem Eita. alguma frase assim Você gosta? que você é apaixonada, que é um mantra da sua vida, Não que tem uma frase. se Eu já repete? que criar. Nossa, eu sou o cara das frases, né? Minha Eu vida é te falo frase. parabéns pela sua palestra na Academia de Vendas. É só Ela foi frase. só frase
Paulada. Só frase. Mas eu sou. Minha vida é frase, é sério. Então já cria a minha. Não, essa aí é sua. O jogo vai encaixar. Essa aqui né, na pessoal? próxima vez que você vier aqui, eu vou cobrar de você. Eu vou vir com a camiseta. E aí, nenhuma? Eita. O que você acredita que aconteceu na sua vida que a partir daquilo ali, não o que aconteceu, mas assim, a partir dali você, assim, cara, não, eu vou mudar a minha rota e eu não vou mais aceitar isso aqui e eu vou buscar isso. Teve alguma fase assim? Teve algum. Porque as pessoas falam muito, né, da bala de prata, falam muito do, do ponto de virada. Teve alguma coisa assim? Eu tive um bom de virada, assim, antes do mercado mesmo. Foi quando eu precisei reinventar minha vida. Eu acho que eu até comentei muito rápido com você, né? Eu tive uma perda da minha avó e ali, para mim, minha vida tinha realmente acabado. A Andressa, ela foi criada com uma vida de princesa e ali eu realmente conheci a vida. Foi quando realmente ela partiu. A vida começou a ser dura. Foi. Ali eu conheci o que era realmente, né? Sair ali do castelo. Ali foi minha virada de chave. Mas transformar isso numa frase. Pensa nisso. Pensa nisso. Agora você pensa nisso. Pensa nisso. A minha, eu acho que mais. Eu tenho duas que eu acho que são os maiores mantras, assim, que todo mundo que convive comigo fala, né? E, e são duas frases que incomodam muitos, né? E eu gosto de incomodar, né? Esse é um dos meus. Hoje eu estava numa conversa com uma pessoa, depois eu te conto quem. Que aí ela falou assim pra mim: Não, o jeito que você tá falando não tá saudável. Eu falei assim: Eu prefiro não ter uma fala saudável, mas eu ser verdadeiro, do que ter uma conversa bonitinha e ser falso. Não precisa esperar isso de mim. Quais são as falas, Jorge? Quais são tantas? Não, tem duas, não é possível. Você vai passar vergonha em mim desse jeito. A que você gosta, a mais que você gosta que te marcou você da história, é o parabéns por fazer o mínimo. Não, né? Não é essa. Nossa, velho. Mas é essa. Até o Jefferson, que Mas tem é essa que um você. quarto do seu tempo, ele já Mas sabe. é essa quando você foi bater 1 milhão que você falou, fez o primeiro milhão, você falou, parabéns por fazer o mínimo. Não, mas Aí tem todo o caso contexto. não tenha me conhece, eu tenho outra, Ah, qualquer outra, Jefferson. então vai, Jefferson. Você me conhece mais que o Jorge. Vai. Acho que eu vou mudar o diretor. Vai, Jefferson, vai lá. Você não sabe, velho. Cada um tem a vida que merece, parabéns por fazer o mínimo. É... Tá branco agora. Quem? Quem? Cadê as camisas do Elismar aqui pregando aqui? Não, velho, é a que eu mais falo. Vocês são muito ruins. Quem tem medo de ir? Não. Não. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nossa, você tá na cara. Você tá na cara. Nossa, é a que eu mais falo, velho. É a que eu mais falo o dia inteiro. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa. Mas então é isso. Muito bom, Andressa. Obrigado pela sua generosidade de nos ensinar tanto. Agora eu vi que realmente eu não sei nada de aluguel. Agora eu vou precisar aprender muito mais. Muito detalhe. Cidade de aluguel. Vou mudar pensar sobre aluguel. E vamos expandir esse aluguel aí. Você conta comigo. Obrigado. Eu que peço, primeiro agradeço, né, a confiança, e vou estar me preparando para várias vezes que eu vou voltar aqui. Redes sociais da Andressa, para quem não Me segue. segue. Ela é famosa, gente. A Andressa.Borges. A Andressa com 2 As? Isso. A Ou tem Andressa, ponto? 2 Não. As. A Andressa, né? 2 As, ponto Borges. Segue. E aí também. Segue o Jorge, me segue. Eu não sei se o Instagram até falhou o meu aqui também. Curte, comenta, compartilha. Deus abençoe. O Pautori. Valeu!